Estamos de volta para darmos sequência aos painéis do TAG Summit 2021, Novos Ventos à Vista. E para falar sobre o tema ilíquidos, longo prazo e retornos condizentes, eu convido os painelistas. Eduardo Arraes, sócio do BTG Pactual e head de crédito privado da BTG Pactual Asset Management. Fábio Carvalho, sócio-diretor de Finanças e Investimentos da Aliança. Rafael Fritsch, sócio e diretor responsável pela estratégia de crédito na Canvas Capital. E para mediar a nossa conversa, temos a presença de Tiago de Castro, CEO da TAG Investimentos. Ou melhor, não, agora teremos a presença do Roberto Dibi, que está aqui conosco, da TAG Investimentos. Roberto, seja bem-vindo, por gentileza. Pode subir aqui ao palco, pode já se acomodar para darmos início ao nosso debate. Deixa eu já dar boa tarde e as boas-vindas aos nossos convidados. Tudo bem? Prazer tê-los conosco, muito obrigada. Prazer, obrigado. Roberto, agora é com você. Boa tarde, obrigado, Vanessa. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, quero agradecê-los a participação, é uma honra tê-los aqui. A nossa conversa hoje é sobre os ativos ilíquidos, né? Então, a gente vai falar um pouco aí de real estate, vai falar um pouco também de stressed assets e dos ativos ligados à infraestrutura, para a gente abordar um pouco das estratégias, além do private equity tradicional, né, e aprofundar um pouco mais esses assuntos. Bom, primeiro eu queria que vocês se apresentassem um pouco, falassem um pouco de cada uma das casas de vocês. Vamos começar pelo Fábio. Claro. Bom, obrigado pelo convite, parabéns pelo evento. Esse ano está especialmente bom, é incrível o evento que vocês fizeram e obrigado pelo convite. Bom, a Aliança é uma gestora de fundos imobiliários, focado só em ativos imobiliários, né? E hoje mais ou menos 2,5 bilhões de reais sobre gestão em ativos, diversas classes de ativos imobiliários, desde desenvolvimento a aquisições e financiamento desses ativos. E temos aí, enfim, aproveitado muito nos últimos anos, né, já vindo aí para o assunto dessa busca por ativos alternativos, ativos com renda e com expectativas de retorno diferenciadas nesse ambiente de taxas de juros diferentes, né, do que a gente estava acostumado nesse país. E então a gente está aí com essa classe de ativos reais, dos ativos imobiliários, diferentes tipos de ativos imobiliários, a gente vai falar mais disso mais para frente, mas temos inúmeros aí dentro desse universo dos imobiliários que a gente está explorando para gerar retornos aí interessantes, tanto renda como ganho de capital e diversos tipos de approaches, de estratégias para jogar aí com esses ativos reais aí no mundo, no universo dos imobiliários. Obrigado, Fábio. Rafael, fala um pouco para a gente aí da Canvas. Legal, Jimmy, obrigado pelo convite mais uma vez. A Canvas é uma gestora brasileira, a gente tem cerca de 12 bilhões sob gestão, a gente tem dois pilares, um que não é objeto desse painel, que é a parte líquida, onde a gente tem fundos multimercados, fundos de equity sistemático, e o segundo pilar, que sim, são os ilíquidos, do qual eu faço parte. A gente tem cerca aí de 5 bilhões de reais investidos em distressed assets, são os ativos especiais, reestruturações, falências no Brasil, assim como também fundos high yield. Eu acho que vai ser interessante abordar hoje, porque o cenário é bem diferente de quando eu estive aqui ano passado. Espero que eu possa evoluir assim como o evento claramente evoluiu e continue evoluindo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Legal, obrigado, Rafael. Eduardo, vamos falar um pouco aí do BTG e um pouco dos cenários de infraestrutura. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu sou Eduardo Arraes, sou gestor dos fundos de crédito da BTG Asset. Essa foi um pouco da minha história, né? Assim, eu trabalho há 15 anos no BTG, sempre com crédito. Boa parte da minha carreira eu trabalhei na área proprietária do BTG, né? Do local quanto do mercado internacional. E há cerca de 3 anos eu sou gestor dos fundos de crédito da BTG Asset. A gente, na BTG Asset, a gente buscou, dentro do segmento de crédito, a gente buscou nos últimos anos diversificar um pouco a nossa estratégia, né? E começar a atuar em todas as áreas do mercado de crédito. Então, a gente tem fundos focados em debêntures, a gente tem fundos focados em FDICs, a gente tem fundos focados no mercado internacional, né, de bonds, e a gente também tem fundos focados em infraestrutura, que é o objetivo aqui
da minha conversa hoje, né, onde eu vou focar. O mercado cresceu bastante nos últimos anos, muito focado, né, na pessoa física, né, dado o benefício fiscal. Então, o principal investidor por trás era a pessoa física, mas a gente tem visto nos últimos anos algumas mudanças, alguns ajustes nesse mercado. Investidores institucionais estão começando a participar de forma mais ativamente. Acho que tem mais mudança vindo aí também, então uma classe de ativos que tenho certeza que vai atender bastante ao investidor institucional também. Maravilha, obrigado, Eduardo. E começando aí os nossos assuntos, né, acho que a primeira ideia seria a gente abordar as oportunidades que a gente tem nesses mercados, né? Olhando um pouco todo esse cenário que a gente tem de pandemia, pós-pandemia e tudo mais, seria interessante a gente começar com a parte de imobiliário, Fábio. O que você tem visto de oportunidades que podem ser desenvolvidas aí nesse futuro próximo para a gente abordar? Claro. Acho que, em primeiro lugar, colocar que a oportunidade ela é de ciclo longo, né? Quero dizer, acho que a gente está assistindo no imobiliário e nos ilíquidos, a gente está assistindo um movimento grande de trazer esses ativos para o mercado de capitais, trazer esses ativos para dentro de fundos, gestoras profissionais. Obviamente, ativos imobiliários sempre houveram, né? Mas esses com roupagem de mercado de capitais, de fundos, gestoras, isso é uma coisa muito nova. Então, a gente está aí, talvez há uma década, desenvolvendo esse mercado de forma mais forte, e tem algumas décadas pela frente ainda para acontecer, né? Eu acredito que o mundo dos fundos imobiliários vai ser, assim, sem exagero, é claro que isso depende de um monte de condições exógenas do contorno e contextos, mas teremos talvez 10 vezes mais volume de capital em FIIs daqui a 10 anos, né, do que temos hoje. Tem muito que andar ainda, muito para ser feito. Então, a gente tem oportunidades enormes de fazer muita coisa, e é claro que no meio do caminho, né, desses grandes ciclos de décadas, a gente vai ter os ciclos mais curtos, intermediários, aí, pautados por questões macroeconômicas, questões exógenas, as eleições brasileiras, enfim, N situações, pandemia, que essa obviamente não estava no radar, mas aconteceu, e, né, pela própria característica sanitária, afetou muito os ativos imobiliários de forma diferente, inclusive, alguns de forma positiva, outros de forma negativa, mas foi uma crise especial para a gente, né, com muitas oportunidades. Assim, tem muita coisa acontecendo, a gente vai falar, acho que mais detalhes de algumas, mas a gente tem oportunidades enormes no Brasil na logística, diversos tipos de logística, né? Logística mais leve, logística mais pesada, ligada mais à infra até, mas a logística brasileira ficou muito para trás, né? O país, pelas suas características, precisa muito de logística, e isso ficou muito largado, demorou, né, para a gente começar a fazer investimentos relevantes e profissionais em logística no Brasil. Então, tem muita coisa para ser feita. Isso está muito dentro do escopo dos investimentos imobiliários, né, pela questão dos galpões, CDs e outros tipos de ativos que entram numa cadeia, uma malha logística, né, de diferentes tipos de companhias. Tem muita coisa para fazer aí. E existe, assim, uma enorme quantidade de coisas, não há atividade econômica sem algum ativo, né, real, algum tipo de ativo. Até o pessoal brinca, até a digitalização da economia, né, vamos dizer assim, está criando uma classe para a gente fez o primeiro fundo imobiliário de data centers do Brasil, por exemplo, recentemente. Até o mundo digital, na verdade, ele precisa, né, ter um arcabouço baseado no mundo real, ter um pé no mundo real em ativos. Então, assim, existe uma enorme quantidade de ativos em todos os setores da economia que, de alguma forma, ainda precisam vir para o mundo dos fundos imobiliários, das gestoras, dos investidores profissionais e do mercado de capitais. Então, há um universo enorme de coisa para a gente fazer. Claro, a cada momento vão haver oportunidades. Por exemplo, hoje, acho que na logística há coisas muito claras. Eu acho que em prédios de escritório e coisas diferentes, né, como data centers e coisas desse tipo, há muitas oportunidades, porque está muito inicial, então a gente ainda acha muita arbitragem, muita oportunidade interessante, mas serão inúmeras. Aí, dentro do mundo do ativo imobiliário, na prática, a gente está falando de muitos tipos de ativos diferentes, e em quase todos eles, em algum ângulo, de alguma forma, há oportunidades interessantes, porque o mercado ainda está, de alguma maneira, na sua infância, né? Investidores institucionais mesmo estão começando a chegar, profissionais, investidores estrangeiros estão começando a chegar. Então, a gente tem muito o que fazer e muita arbitragem, muita geração de valor ainda para fazer aqui. Muito bom. Você acha que na parte de residencial tem alguma oportunidade nova, alguma oportunidade diferente aparecendo? Acho que sim. Acho que residencial é uma das maiores oportunidades dos próximos vários anos, aí, porque o mundo do
do imobiliário residencial no Brasil se desenvolveu muito diferente de outros países, por questões nossas, né, um pouco culturais, um pouco de falta de funding de longo prazo, que até recentemente a gente sempre sofreu. O residencial no Brasil foi desenvolvido de um jeito único aqui, né, que é aquele modelo de incorporação que você pega um terreno, incorpora um projeto, vende as unidades antes de construí-las, usa os recursos da venda para financiar a própria construção, porque você não tinha muitas opções. Isso acabou gerando um mercado em que os imóveis, os prédios, foram fracionados e vendidos às unidades. Isso é muito incomum, na verdade, em outros mercados. A incorporação brasileira é uma jabuticaba em nós, e a gente vê um mercado mudando, né, com níveis diferentes de taxa de juros, com níveis diferentes de desejo, vamos dizer assim, de propriedade do imóvel pelas pessoas. A gente vê o mercado evoluindo para um mercado de locação residencial para renda, quero dizer, não vender as unidades, fazer prédios para alugar grandes portfólios de unidades, né, o que no exterior o pessoal chama de multifamilies ou single families, dependendo da configuração física, mas são mercados de trilhões de dólares em outros países, e no Brasil são mercados gigantescos também, né? A gente, por exemplo, começou a atuar num projeto especial focado num nicho de baixa renda na Zona Leste de São Paulo, e só a área de influência dos projetos que a gente está fazendo, há 8 milhões de pessoas vivendo. É maior que diversos países do mundo, só a região de influência da Zona Leste de São Paulo, onde a gente começou a atuar, com um produto que ainda não existe. Então, você fala, qual é o mercado consumidor potencial de um produto que de alguma forma ainda não existe? Claro que ele é uma alternativa a um outro produto, né? Essas pessoas já moram em algum lugar, mas o produto mesmo residencial para renda, pensado assim, e não pensado na incorporação tradicional, é um produto muito novo e que tem um mercado gigantesco no Brasil. Então, eu acho que nós teremos ainda, como eu falei, algumas décadas de desenvolvimento disso numa linha mais profissional, focada em renda, em desenvolvimento de um modelo diferenciado em relação ao que foi feito até mais recente no Brasil. Então, realmente tem uma oportunidade muito interessante aí. Diferentes nichos, né? Nicho mais alta renda, nicho mais baixa renda, dentro da cidade, mais urbano, menos urbano, mais afastado, mas acho que com diferentes nichos é uma oportunidade enorme. Muito bom, obrigado, Fábio. Rafael, no mundo do Distressed, a gente tem algumas novidades aí, algo que cria oportunidades novas e que a gente não tenha pensado anteriormente? Não, perfeito. Eu acho que de um ano para cá, eu acho que, para quem não conhece os nossos fundos, a maioria dos nossos fundos são fundos fechados de 5, 7 anos. Então, isso nos dá uma ferramenta de trabalhar em quase todo o espectro de crédito. A gente gosta de acreditar que a gente é o famoso Best Opportunity Fund, isto é, a gente pode fazer o que a gente achar que for a melhor oportunidade naquele momento. Então, a gente está sempre comparando todas as classes de ativos de crédito em qualquer dado momento. Então, acho que se ano passado, quando a gente teve aqui o TAG Summit, a gente olhava para papéis high grade, que apesar de eu trabalhar em distressed, a primeira coisa que eu olho é onde é que está pagando high grade. Quando você tem uma Petrobras pagando mais de 10% em dólar, ou IPCA mais 7,5%, como estava pagando há um ano atrás, eu sou meio que forçado a olhar isso. Né? O Itaú pagava CDI mais 4,5%, eu era meio que forçado a olhar isso. Eu acho que a gente olha hoje, o high grade, para mim, assim, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, porque já fechou muito. Essa Petrobras, que era IPCA mais 7,5%, hoje negocia IPCA mais 2,5%. Né? Então, as coisas já fecharam muito. Natura, que era CDI mais 5,5%, hoje é CDI mais 1,2%. O índice de debêntures da Ambima, só todas as debêntures juntas, segundo a Ambima, está pagando menos de 1,4% CDI mais 1,4%, enquanto na crise era mais de CDI mais 4%. Então, hoje, o high grade que a gente achava a melhor oportunidade do ano passado, hoje a gente acha caro, né? Mas, de certa forma, é legal que agora a gente pode focar nas outras coisas que, dado o nosso passivo, apresentam diversas oportunidades. Como você sabe, Diva, a gente faz há mais de 11 anos, por exemplo, precatórios. Eu tinha um discurso lindo para falar de precatório aqui, então eu vou tirar meio que ele como se fosse uma das melhores oportunidades e vou botar agora risco-retorno. Eu acho que se você fizer precatório com o devido cuidado, com a experiência que se obteve ao longo do tempo, é capaz de extrair um alfa muito interessante ainda de precatórios. Porém, a gente vai falar um pouco mais de riscos de mercado, e eu vou botar também uma caixinha no precatório, mas eu ainda acho que, se bem feito, com cuidado, eu acho que existem oportunidades interessantes nesse mercado. Eu acho que a gente teve a reforma da lei de falências, que foi bem relevante, um fato bem positivo, na direção certa, né? E com isso começam a trazer operações de créditos nesse novo arcabouço. A gente participou semana passada, tem uma operação aí do BTG e outros bancos semana passada da Oi,
onde foi levantado um bond de 880 milhões de dólares, estamos falando de 5 bilhões de reais, pagando dólar a 8,75. Eu até achei que a demanda foi um pouco excessiva do mercado e achatou um pouco a taxa, eu queria mais taxa. Mas, de novo, assim, eu acho que nesse arcabouço da reforma da lei, e dado que a gente teve tanto estresse no mercado de crédito nos últimos 5 anos, eu acho que estão tendo e deveremos ver mais operações interessantes nesse arcabouço de dinheiro em recuperação judicial, num novo arcabouço de proteção a credores. Uma outra área que a gente acha que deve gerar oportunidades, assim, a gente está saindo de uma pandemia horrorosa, que ainda está deixando, de certa forma, um rastro, e se a economia não melhorar como muita gente acha que vai melhorar, ainda temos cenário eleitoral, temos juros subindo, bancos vão precisar de resultado. E se bancos precisam de resultado, uma forma de obter resultado é vendendo carteira NPL, créditos vencidos, que na grande maioria os bancos aplicam provisões relevantes. Então, vendendo esses créditos, ele basicamente cria resultado, cristaliza benefício fiscal e para resultado de banco é importante. Então, a gente acha que também, a gente já vem acompanhando isso, a gente vai participando de diversos processos de compra de créditos vencidos de bancos, e a gente acha que a tendência é aumentar. Por que também a gente acha que, além de resultado, a tendência é aumentar? É porque, infelizmente, tem duas variáveis que são muito ruins para crédito. Isso eu repito ano após ano, é uma coisa que a gente monitora diariamente, que é desemprego e taxa de juros. Infelizmente, juros sobe, a inadimplência sobe. O cara tem que pagar mais juros. É meio que básico isso. Então, a CDI estava 2. O CDI hoje deve subir 100 pontos básicos, vamos passar de 5. Né? Se você olhar a curva futura, já está apontando para 8%. Então, assim, infelizmente, juros subindo atrapalha o devedor, que no final tem mais dificuldade de pagar, e isso gera mais NPLs e novas oportunidades para quem investe nessa classe. Então, acho que agora sim a gente está bem focado nessas oportunidades que eu falei, e que a gente acredita aí que, se você fizer com parcimônia, com o veículo certo e com experiência, você deveria sim extrair um alfa interessante aí para os próximos anos. Perfeito, obrigado, Rafael. Eduardo, no mundo da infraestrutura, né, se a gente falar aí de todos os setores de atuação de infraestrutura, que a gente sabe que tem uma carência grande no Brasil, o que a gente tem de oportunidade aí nesse curto e médio prazo? Claro. Bom, como você mesmo falou, né, assim, a gente tem uma carência grande de infraestrutura no Brasil, né, assim, acho que a gente tem há anos que existe essa carência, mas, assim, o mercado de dívida de infraestrutura ele tem conseguido crescer bastante nos últimos anos, né, quando a gente olha os últimos 4 anos, né, foram mais de 100 bi, né, de emissões de debêntures de infraestrutura, e isso, naturalmente, né, aumenta aqui as oportunidades, né, quanto mais opções, né, o gestor tiver para escolher uma debênture para colocar no portfólio, melhor deveria ser a performance daquele portfólio. Né? Então, assim, a gente tem visto esse crescimento, né? Cada vez mais projetos têm sido financiados no mercado de debêntures. Os próprios bancos públicos, né, eles têm sido menos participativos nos últimos anos, o que também, né, gera mais oportunidade, né? Quando os bancos públicos eles reduzem a sua participação, o que eles fazem é justamente estimular o mercado de capitais, né? O mercado privado. É isso que a gente tem observado e deve continuar observando mais para frente. Além disso, tem algumas coisas que acho que é legal mencionar, né? Assim, a gente tá sendo discutido essa nova lei, né, de debêntures de infraestrutura, que dará o benefício fiscal também para o emissor da debênture, não apenas para quem compra, né, o ativo. Atualmente, a regra ela dá o benefício fiscal para a pessoa física, né? Então só ela que tem esse benefício. Já passou pela Câmara dos Deputados a nova regra, né, onde o benefício fiscal também será dado para o emissor, e que isso deve fazer com que a taxa fique mais alta, e, né, isso deveria chamar ainda mais o investidor institucional, que eu mencionei que está começando a participar desse mercado, mas com certeza isso seria aqui um estímulo. Acho que um outro ponto legal de falar, que é uma oportunidade realmente que foi um divisor de águas, né, nessa indústria, são os fundos listados. Né? Assim, a gente na BTG Asset, a gente fez alguns fundos listados nos últimos 12 meses, né, foram mais de 2 bi de captação nessa linha de negócio. E assim, por que isso é tão importante? Né? Assim, acho que o grande limitador para fundos de crédito e infraestrutura sempre foi a liquidez dos ativos. Né? Como é que você coloca num fundo B30
um papel que vai ter 10 anos, 15 anos, 20 anos de vencimento. Né? Acho que esse sempre foi, talvez, o principal desafio. E com a criação dos fundos listados, isso acabou. Né? Assim, os fundos listados, como é que eles funcionam? Acho que é importante explicar. Basicamente, o investidor ele compra e vende a cota do fundo na bolsa, né? Como se estivesse comprando e vendendo assim, a cota de uma ação, ou como funciona o mercado de fundo imobiliário. Então, assim, esse fato do investidor entrar e sair, né, na bolsa, isso muda completamente esse ponto do risco de liquidez. Né? Esse risco de liquidez passa basicamente a não mais existir. Então, o gestor ele pode, né, assim, ter uma atuação muito mais ativa, ele não precisa deixar uma posição relevante de caixa parado no fundo para pagar eventuais resgates, ele pode ter concentração maior em ativos que gerem alfa, né, que tragam um retorno mais interessante para o investidor. Então, com certeza, acho que isso talvez seja a grande mudança que a gente viu nos últimos anos e que ajuda muito ao gestor conseguir entregar aqui uma performance bem interessante para os investidores. Legal, obrigado, Eduardo. Mudando um pouco de assunto, né, quer dizer, atrelado a essas oportunidades todas, uma vez que a gente está no Brasil, a gente tem que também sempre mapear os riscos, né, que estão inerentes aí a todos esses tipos de ativos. Eu queria falar um pouco agora com vocês novamente também sobre esse assunto. Começando também pelo Fábio, né, no mundo aí do mercado imobiliário, o que você vê que a gente tem de risco, né, para essas oportunidades que estão surgindo aí? Tá no mudo, Fábio. Desculpem, é o tradicional, esqueci que estava no mudo. Mas, vamos lá, em termos de riscos, eu acho que a gente vai acabar até se repetindo um pouco aqui, né? Os riscos, no geral, no Brasil, eles são similares em alguns grandes conceitos. Acho que uma questão que o Rafael já tocou aqui é a trajetória de taxa de juros, né? Acho que para os próximos períodos, obviamente, isso é uma coisa crítica. Qualquer ativo de risco, né, que imbuta algum tipo de risco, que persiga algum tipo de retorno diferenciado, tem um risco de taxa de juros importante aí, obviamente, esse está no radar aí de todo mundo, né, de todos nós. E eu acho que existe uma questão que ela tem alguns detalhes, mas também um conceito um pouco mais amplo, né, que no nosso caso específico, por exemplo, foi um susto recente com a proposta de reforma tributária tributando rendimentos de FIIs, por exemplo, que era algo dado como uma premissa, né, para muitos investidores, e todo o pessoal levou um susto quando apareceu uma reforma tributária falando em tributar rendimento de fundos imobiliários. Aí já parece que já regrediu e tal, mas o ponto, e aí de forma um pouco mais ampla, né, eu acho que existe uma discussão de segurança jurídica no Brasil, né? Tudo que a gente faz envolve, de alguma maneira, estruturas complexas, prazos mais longos, situações, às vezes, de iliquidez e de projetos que levam tempo para amadurecer. Então, um ambiente de insegurança jurídica, seja quanto a aspectos tributários, seja quanto a questões de concessões, de regras, de estruturas, de SPEs, de lucro presumido, lucro real. A questão tributária é importante, mas não é a única, né? Eu acho que o assunto é um pouco mais amplo, né, de segurança jurídica, já melhorou, eu diria, bastante no nosso país, né, olhando de prazo longo aí, vem melhorando, eu diria, marginalmente, mas eu acho que ainda tem muito que melhorar, né? Acho que a segurança jurídica para tudo que a gente faz é extremamente importante em diversos aspectos e ainda é um risco, né? Ainda é um lugar de onde a gente ainda às vezes acorda com susto, né? E, então todo mundo que mexe com qualquer coisa que envolve risco, longo prazo, ativos mais complexos, operações estruturadas, complicadas, a segurança jurídica do nosso país tem que melhorar muito e é um risco, né, por definição, importantíssimo aqui em tudo que a gente faz. Recentemente, um pouquinho se materializou até nesse evento da reforma tributária, da sugestão de reforma tributária. Mas eu acho que, eu diria assim, de forma macroeconômica, a trajetória de inflação de taxa de juros aí, pelos próximos tempos, vão ser temas críticos. De uma forma um pouco mais ampla, né, em termos de país, menos macro do momento, mas um pouco mais amplo, o tema da segurança jurídica, acho que o que a gente faz, todos nós aqui, é crítico. Perfeito, obrigado, Fábio. Rafael, no nosso mundo de distressed, como é que você vê os riscos que já são inerentes, né, automaticamente? O que tem de novidade nos riscos aí, né? Exatamente, como se não faltassem riscos, né? Mas é como você falou. Mas olhando assim o que a gente tem pela frente agora, eu acho que a gente está numa situação meio que, sabe quando você tenta trocar a roda com o carro andando?
Então, é sempre desafiador, mais desafiador que ter o carro parado. Se a gente for falar assim, quais são todas as mudanças, as reformas que estão sendo feitas, eu acho que a grande maioria tem muitos méritos, né? Mas, como o Fábio falou, assim, até você chegar no formato final, até você entender como vai ser, ainda mais ativos de longo prazo, estamos falando aqui nesse painel de ativos e líquidos, isso tem grandes implicações, né? O primeiro risco que a gente tem se você perguntar para qualquer cara de crédito, a primeira coisa que você pensa quando você dá crédito é o famoso, aquela expressão horrorosa, se der ruim, se der um problema, seja uma empresa boa, uma empresa mais ou menos, uma empresa ruim, o que acontece? Como é que eu recupero esse crédito, né? Porque na recuperação de crédito são duas coisas essenciais. Quanto tempo demora para você recuperar o crédito e quanto você recupera? Eu acho que a reforma da lei de recuperação judicial e falência, ela visava dar mais celeridade, dar mais transparência e ajudar no final a recuperar mais crédito e mais rápido. Que isso é melhor para o sistema, isso barateia o crédito. Se na ponta final, se der errado, a coisa é mais fácil, fica mais fácil dar crédito, você pode diminuir a sua taxa de risco, que no final é a taxa de juros. Então, o primeiro risco que a gente tem a gente tentou fazer uma coisa positiva e fez. A reforma da lei endereçou vários problemas históricos. Não todos, eu chamo de aprimoramento. Provavelmente daqui a 2, 3, 5 anos vai ter uma nova reforma da lei de recuperação judicial. Mas eu chamo sempre de aprimoramento, porque tem coisa que está errada, a gente tem que mexer. Agora, no Brasil, como diria até o Malan, até o passado é incerto, então como a lei é nova, certamente vão ter judicializações da lei. Então eu acho que vai ser um pouco importante que juízes, desembargadores, até mesmo o Supremo, ele interprete a lei da forma que a lei foi criada, para que realmente a gente tenha esse aprimoramento, que a gente tenha jurisprudência, e no mercado aí, sem querer falar do mercado do Fábio, mas a alienação fiduciária veio para ajudar demais, né? Mas foi bem, ela quando chegou nos tribunais, eu falo isso porque eu já tive que executar, Fábio, muito ativo, né? Alienação fiduciária de crédito errado, tem que executar. Então, quando chegou nos tribunais, foi bem interpretado. Então, a jurisprudência foi pró-credor, que no final foi pró-sistema financeiro, e hoje é um sucesso. Então, eu espero que a reforma da lei de falência, siga esse caminho, que a jurisprudência confirme o aprimoramento e assim a gente ande 10 anos à frente. Mas é um risco que isso pode acontecer, como pode não acontecer. Pode ser interpretado até contra o intuito da lei e atrapalhar mais ainda, demorar mais e recuperar menos. Segundo risco que eu vejo, eu falei de precatório nisso como uma grande oportunidade. Hoje, a gente tem, e pelo menos o legal de ter um orçamento que tem que ser fechado em no máximo 30 dias, é que a gente vai saber essa PEC dos precatórios, essa reforma dos precatórios, nos próximos 30 dias. Então, você gera oportunidades e incertezas de 30 dias, mas você vai saber o que vai acontecer. E a gente já sabe que tem várias variáveis. Precatórios até R$450 mil não vão ser afetados. Precatórios até 60 milhões vão ser primeiros. Acima de 60 milhões, a gente fala de precatório pode ser municipal, estadual e federal. O estadual e o municipal já mudaram há menos de um ano atrás a regra. Será que vão ser afetados? Então, esses riscos, eles trazem oportunidade, que o preço cai, fica mais barato, mas você está tomando risco porque você não sabe o formato final. Então, eu acho que existe hoje um risco de não se saber ao certo como vão ser pagos e quando vão ser pagos esses precatórios. Mas que é um crédito, que é uma dívida, como o próprio Paulo Guedes falou ontem. Eu devo, eu não nego, eu pago quando puder. É uma alusão clássica ao passado, mas isso vai ter que ser formalizado através dessa reforma. Eu tenho certeza que vários elementos vão ser considerados e vai ser cristalizado algo que possa fazer sentido e melhorar, né? Não vou falar da reforma fiscal, acho que o Fábio já elaborou bem. Sim, eu como tendo fundos fechados de 5, 7 anos, eu acho que come cota não faz sentido para fundo fechado, né? Eu investo 10 créditos incertos, porque um foi bem um ano, eu vou ter come cotas, daqui a um ano, nos 9 outros créditos vão mal e eu paguei, não faz muito sentido. Fundo fechado e líquido, super líquido, como fundos de distress, eu acho que tem que ser taxados no final, sobre o resultado real do fundo, quando for amortizado as cotas. Riscos também, a gente não pode esquecer que temos eleição ano que vem, né? Já começou, né? Para muita gente, meu grupo de WhatsApp, metade dele é eleição, já não aguento mais, mas é uma realidade, isso afeta preço. E por fim, eu acho que o Fábio já falou sobre juros no Brasil, eu também tenho receio de juros americanos, né? Tapering, quando juros negativos virarem positivos no resto do mundo, isso tudo afeta preço. De novo, é risco, mas também é retorno, gera oportunidades, né? E por fim, eu acho que nesse momento atual,
um risco a gente percebeu isso ano passado, que crédito no Brasil não é líquido. Então, nesse momento, eu acho que se você quer buscar retornos, você tem que abrir mão de liquidez, seja no crédito high yield, seja no crédito distress. Não tem mais aquele milagre de fundo D0, D30, render 7, 10, 15%. Isso aconteceu num contexto do ano passado, acho que daqui para frente, se você quer retorno, se você quer alfa em crédito, acho que você tem que abrir mão de liquidez. Legal, risco é o que não falta, né? Eduardo, e no mundo de infra, o que você vê de pontos que a gente tem que ter uma atenção maior? Vamos lá. Bom, meus colegas já falaram bastante de risco, né? Acho que o que não falta aqui é risco no Brasil, mas vou tentar falar um pouco mais focado no mercado de infra. Assim, quando o investidor olha um fundo que compra operações de infraestrutura, são basicamente dois grandes riscos, né? Um risco de mercado, porque as operações são indexadas a IPCA, né? Então, naturalmente, qualquer piora do mercado, abertura da taxa de juros, isso acaba impactando negativamente as cotas. E algo, né, quando a gente passa por um momento um pouco mais turbulento, a gente acaba aqui no Brasil vendo, né, essa abertura de curva de juros, como a gente viu recentemente. Então, acho que é um ponto que o investidor sempre tem que ficar de olho, mas funciona muito como um investidor que compra uma NTNB longa e marca mercado. Segundo risco, que é o principal, é o risco de crédito, né? Assim, acho que é o risco das debêntures não serem pagas. É um risco pequeno, né? A gente está falando aqui de projetos de infraestrutura, esses projetos que vão ao mercado, dificilmente tem algum projeto que tem algum risco de construção, né? Normalmente são projetos já operacionais, com um histórico, né? Com fluxo de caixa definido, quase definido, né? Assim, o setor de infraestrutura é um setor muito bom para crédito, né? Assim, é um setor onde você consegue ter uma expectativa do fluxo de caixa muito boa. Mas acho que tem alguns temas, né, recorrentes que a gente tem que ficar de olho. Tem toda essa questão de crise hídrica, né, que a gente está passando no momento, né, assim, como que as geradoras, principalmente, vão passar por isso. Ainda é uma incógnita, né, assim, pode ser que tenha algum impacto, sim, né, no balanço dessas companhias. A gente também tem a discussão de reequilíbrios, né, da pandemia, qual setor vai ter reequilíbrio, não vai, quanto tempo vai demorar, né, para ter esse reequilíbrio, como que ele vai vir via extensão de prazo, um aumento de tarifa. Então, assim, são pontos que a gente tem que acompanhar, que impactam um pouco ali a previsibilidade do fluxo de caixa. E aí, acho que por último, vou falar um pouco também de reforma tributária. Quando saiu ali, né, as primeiras notícias sobre o tema, os fundos de crédito de infraestrutura que a gente tem listado em bolsa sofreram também, né? Assim, acho que na confusão ali do mercado, os investidores venderam qualquer tipo de fundo listado, principalmente. Para fundos de crédito de infraestrutura, não tem impacto nenhum, né? Acho que provavelmente, como o Fábio mencionou, nem para fundo imobiliário deve ter também, mas os fundos de infraestrutura, eles nunca foram impactados, né? Assim, então, acho que é legal deixar isso claro. Pode ter algum tipo de impacto, podia ter algum tipo de impacto, tinha uma discussão também de tributar pagamento de dividendos dentro de grupos econômicos, né, que também parece não fazer sentido nenhum, e também está mais claro que não deve seguir, né, que acho que a ideia sempre foi muito mais tributar dividendos que são pagos para os investidores finais. Sendo esse caso, isso também não tem nenhum impacto aqui para os fundos de infraestrutura. Legal. Avançando nos temas, né, eu acho que seria interessante a gente mapear alguns cases que foram destaque em cada um dos setores, para que vocês nos falassem o que chama a atenção nesses casos, tanto do ponto de vista como oportunidade, o que apareceu de mais relevante nesses casos. Vamos começar, Fábio? Vamos lá, tirando do mudo, né? Assim, muita coisa aconteceu, né, nos últimos anos. A gente fez uma grande quantidade de coisas. Acho que casos, pontuar algum caso, eu acho que uma coisa que eu gosto muito de contar é um caso que a gente fez de uma grande aquisição de logística em Pernambuco, né? Por que eu digo isso? Porque muita gente fala, não, logística, o Brasil, o déficit, mas aí você vai ver o que o pessoal está fazendo, todo mundo só quer comprar um terreno em Cajamar e construir um galpão em Cajamar para alugar para logística para São Paulo, em Cajamar. Assim, esse negócio
é muito óbvio, e por óbvio não tem retornos também, né? É uma coisa já muita gente fazendo, né? Então eu acho que gosto de contar coisas que são um pouco diferentes, tá? A gente, por exemplo, fez um investimento muito relevante, né? Investimento de ordem de 500 milhões de reais para fazer logística em Pernambuco, né? Entre Recife e o Porto. Algo muito diferente, muito fora da caixa, vamos dizer assim, que muita gente normalmente olharia, né, como coisa mais comum e mais óbvia. A gente fez em parceria com um grande investidor estrangeiro, fez um grande trabalho de explicar clusters e hubs de logística, porque o Brasil é um país, na verdade é um continente, né, não é um pequeno país, e porque que faz sentido, né, especialmente quando você está trabalhando com ativos reais, né, ativos físicos como os nossos, você não ficar concentrado, não, só vou fazer São Paulo, só vou fazer... Eu acho que tem muita coisa para fazer no Brasil, né, especialmente nesse tipo de assunto. Olha, vou fazer logística, cara, tem muita coisa para fazer em muito lugar, porque a logística precisa estar espalhada, né? A população brasileira é relativamente espalhada, é grande, mas é espalhada. Você tem, nesse caso, por exemplo, né, só no Nordeste do Brasil, que é um assunto que, por causa desse caso, a gente olhou com cuidado. De novo, na linha do que eu estava falando de São Paulo aqui para o residencial, no Nordeste do Brasil tem uma população maior que a grande maioria dos países do mundo, né? E, então, assim, não tem nenhum sentido alguém dizer que vai atuar no Brasil e simplesmente colocar a sua logística um grande galpão do lado de São Paulo. Isso não funciona. Então, existem oportunidades muito mais interessantes até, eu diria, do que a óbvia, né, de vou fazer logística em Cajamar, em São Paulo, por exemplo. Bom, tudo bem, se você conseguir um bom preço, um bom custo, é ótimo, mas é óbvio e muita gente está atrás. Acho que o Brasil, e acho que a mensagem principal é de um tamanho, de uma dimensão, e tem um déficit tal, né, em ativos, vou chamar de imobiliários, mas aqui eu estou falando de infra também, estou falando de diferentes classes de ativos, então um tal déficit de ativos e uma dimensão tal de país, não só em dimensão de terreno mesmo, mas como populacional, que a gente tem oportunidades demais e precisa se abrir um pouco o leque, o horizonte. Então a gente fez efetivamente isso, um investimento enorme em logística no Nordeste do Brasil, que não foi simples de convencer os investidores, vamos dizer assim, a fazer, e foi um investimento fantástico, uma TIR de 43% de retorno, ativos de logística fantásticos, foram desenvolvidos num mercado excelente, com características excelentes, mas que à primeira vista parecia uma coisa estranha. Vou fazer um cheque de 500 milhões de reais para fazer um investimento no Nordeste do Brasil. Tem oportunidades colossais aí, e acho que uma mensagem do ponto de vista de exemplo de caso assim, é isso. Acho que procurar um pouquinho fora do óbvio, porque tem muita coisa, e são coisas grandes, tem escala, o Brasil tem escala demais, né, em termos de oportunidades com ativos deste tipo, né, que são necessários para o funcionamento da economia real. Então, acho que o importante é isso, é olhar um pouquinho fora da caixa, um pouquinho fora do óbvio. Vamos ter aí, como eu disse, acho que algumas décadas de muita coisa a fazer, mas uma boa parte dessa muita coisa vai ser fora do óbvio, do só fazer São Paulo, só fazer as coisas que são óbvias para qualquer um. Acho que esse olhar fora da caixinha aí para regiões um pouco fora do óbvio seria uma mensagem importante em termos de exemplo. Legal, o Brasil é maior que o Sudeste, né? Rafael. Legal, não, seguindo até essa sua deixa de que o Brasil é maior que o Sudeste, é uma operação legal, quase no final do ano passado, né? A gente, na verdade, retrasado, uma família, dona de uma empresa, que o patrimônio da família inteira devia ser cerca de 20 ou 30 milhões de reais, e eles tinham um precatório de 300 milhões de reais, mais um famoso pré-precatório de outros questionáveis centenas de milhões de reais. Então, você vê o desbalanceamento do patrimônio dessa família, essa concentração de toda a sua riqueza num papel só. E aí eles descobriram que tinha um cara que comprava precatórios grandes, a gente ligou, sentou com a família, falou, não, cara, eu posso pagar, sei lá, 70% do valor do FACE, 200 milhões de reais desse precatório. Ainda tinha um pré-precatório que a família nem sabia, que a gente também daria um valor relevante. Então, acho que foi muito legal porque, essa operação resolveu uma situação de uma família / empresa familiar, de uma forma muito satisfatória. A gente proveu liquidez, obviamente, a gente sentou em cima do ativo, porque os nossos fundos têm liquidez, esperamos 2 anos e recebemos mês retrasado esse dinheiro, conforme o planejado. E o legal que pacificou no STJ a questão do IPCA versus TR para certas questões do passado.
lembrem que esses precatórios demoram 20 anos para sair. Então, essa família que tem 20, 30 milhões de patrimônio ficou 20, 30 anos com esses 20 milhões esperando esse troço virar precatório. Então, é um evento super relevante e foi legal que esse pré-precatório também ficou pacificado, saiu o valor e os precatórios têm que ser emitidos antes de 1º de julho para serem considerados, entrar no orçamento do ano que vem e ser pago. Isso se não mudarem agora a lei de precatórios, né? E esse pré-precatório acabou sendo expedido 3 semanas antes, foi em junho, então foi um momento de champanhe lá no escritório. Isso aconteceu porque nem precificado estava. E o legal também é que muitas empresas têm esses precatórios, e no nosso mercado de distressed, a gente fez uma operação recente também, muito legal, que a empresa não teve como honrar suas dívidas, então cristalizou créditos vencidos, balanços de bancos, só que essa empresa, por não sorte, né, que ela sofreu no passado com prejuízos causados pelo governo, ela tinha 2 precatórios bem relevantes que totalizavam mais de 2 bilhões de reais. E aqui a gente usou a nossa expertise de precatório para precificar esses precatórios e conseguir comprar a dívida bancária dos bancos com desconto bem grande e usar essa moeda para comprar com a empresa esses precatórios, acabando com qualquer dívida da empresa. Então, a gente, de certa forma, conseguiu fazer 2 coisas em uma. A gente comprou a dívida bancária dos bancos num desconto que para eles foi bom para ter resultado e benefício fiscal, e a gente usou quase que uma moeda podre. Como a gente pagou um desconto, a gente usou o valor cheio, que é o valor de face devido para os bancos da empresa, para comprar esse precatório que para a gente era muito interessante. E, de fato, o primeiro precatório foi pago esse ano e agora a gente espera o segundo precatório ser pago. Então, de certa forma, utilizando a nossa capacidade in-house de precificar precatório, também precificar uma recuperação de uma empresa onde a única viabilidade dela seria liquidar as dívidas através de um ativo não essencial, que era esse precatório. A empresa vende coisas, ela não produz precatórios. E, por fim, como os créditos nos balanços dos bancos continuaram deteriorando, a gente, de certa forma, mais uma vez, comprou um crédito com alienação fiduciária. Aí, se o Fábio comprar fazenda de soja, a gente, nesse caso, antes de comprar o crédito, a gente fez uma análise de mercado da fazenda de soja. A soja é uma coisa extremamente valiosa hoje no Brasil, acho que o agro tem carregado bastante a nossa economia, e foi uma dívida que a gente executou, conseguiu tomar a fazenda e vendeu para um estratégico, tendo uma TIR super interessante para o nosso fundo. De novo, validando a tese que a alienação fiduciária funciona no Brasil, se bem consolidada, se bem constituída, e com bons advogados por trás para fazer a consolidação da propriedade. Acho que essas 3 operações refletem bem cada case recente que a gente fez, que a gente acredita que a gente vai conseguir fazer mais daqui para frente. Ok, Rafael, obrigado. Acho que a oportunidade está além da primeira camada, né, pelo que você está mostrando. Exatamente. Eduardo, o que tivemos de bom aí no setor de infra, de um case bem interessante para a gente falar? Vamos lá, acho que tem 2 aqui que eu acho interessante dividir com vocês. O primeiro, a gente fez o nosso primeiro fundo listado, ele basicamente era um fundo que compra uma debênture, basicamente um fundo monativo. E aí muita gente pergunta, um fundo que só tem uma debênture, assim, né, qual que é faz sentido isso, né, qual que é o objetivo por trás? Era uma operação, né, que não era uma operação simples, né, por ser uma operação de crédito no setor portuário, né, e de um prazo bastante longo. Então, a gente tinha uma preocupação relevante aqui com liquidez, né, assim, uma operação de mais de 10 anos de prazo, e a gente tinha essa preocupação com liquidez, de como seria para que o investidor compraria essa debênture, depois como que ele venderia, como fácil seria de vender o papel. E aí a gente fez o primeiro FIP de infraestrutura de dívida, né, do Brasil, que basicamente compra essa debênture. É uma operação que saiu com uma taxa de retorno muito alta, ali por volta de IPCA mais 8, com a abertura da NTNB, e nos últimos meses tem até sido negociado um pouco mais alto, mas assim, vai bem em linha com o que eu mencionei um pouco mais cedo, né? Na minha visão, que a melhor forma de você investir em infraestrutura no Brasil é via fundos listados, né? Esse grande desafio que é a liquidez, quando você tem um fundo aberto comprando esse ativo, né, você deixa de ter quando é um fundo listado. E além disso também, assim, a gente viu alguns não, mas um outro caso no passado, onde ter alterações, né, na debênture por motivos de dificuldade de alcançar o quórum, era ali um parto, né, muito difícil. E quando a gente faz uma operação como essa via um fundo, né, o gestor do fundo também que toma essas decisões.
Então, assim, eu... Travou a conexão aqui, vamos restabelecer. Vocês estão me escutando? Perfeito, Sim. agora voltou. Tá bom. E aí, então, assim, o fato de você ter um gestor, né, por trás, fazendo essa gestão profissional, liderando qualquer eventual renegociação no futuro, acho que traz muito valor para os investidores. E aí, um segundo ponto que eu queria mencionar a gente fez um fundo mais recente, que aí não é um fundo que compra um monoativo, é sim um fundo que compra um portfólio de crédito, né, um portfólio de debênture de infraestrutura, e a gente tem conseguido conseguido provar, né, que esse ponto de você não estar no fundo aberto, de não ter deixar um caixa ali parado, né, o fato de ser um fundo fechado, digamos assim, né, pelo menos para o gestor, agrega muito valor e a gente consegue entregar um retorno muito mais interessante para os nossos investidores, né? A gente tem visto diversas oportunidades de mercado de infra, né? Várias operações atualmente vindo aí com o PCA mais 5,5, PCA mais 6, às vezes até acima disso no mercado primário. E a gente observa que boa parte dessas operações, quando elas vão no mercado secundário, elas têm certa taxa muito mais fechada, né? Então tem esse prêmio ali de mercado primário e mercado secundário, e a gente tem conseguido atuar de forma bem forte, girando a carteira, né? Entrando no primário, vendendo no secundário e gerando um retorno bem maior do que a taxa média da carteira que a gente pega nessa estratégia. Muito bom. Bom, acho que o assunto é bem interessante, a gente poderia ficar a tarde toda aqui discorrendo sobre esses mercados, né, mas a gente tem um tempo contado. Então, eu vou partir para as perguntas. Acho que tem uma primeira pergunta bem interessante aqui para o Fábio. Se há espaço para fundos imobiliários no setor de agronegócio, setor que está tão pujante na nossa economia. Sem dúvida. Acho que talvez eles agora não sejam fundos imobiliários, sejam os fiagros novos, né? Acho que existe uma estrutura muito similar, análoga aos fundos imobiliários, mas que são os novos fiagros. Acho que, se não me engano, desde essa última segunda-feira você consegue registrar um fiagro, né, junto à CVM, que é uma nova estrutura, mas eles são análogos, acho que a gente pode, de alguma maneira, considerá-los como um fundo imobiliário. Eu acho que, sem dúvida, existe muito espaço para isso. Eu acho que isso é um dos grandes vertentes de crescimento aí dos próximos anos. Acho que haverá muita coisa acontecendo nesse setor, seja FIIs, sejam fiagros, sejam estruturas também de infra, né, para lá de armazenagem. Acho que tem coisas aí sendo feitas super interessantes. Na cadeia agro como um todo, né, eu não acho que é apenas fazenda, mas você tem questão de armazenagem, tem questão de transporte, tem um monte de coisa ligada ao agronegócio que pode sim ter uma roupagem de mercado de capitais, de fundo, seja FII, fiagro, sejam estruturas de crédito, de infra. Eu acho que com certeza a gente vai ver muito disso aí nos próximos anos. Acho que o agro brasileiro nunca teve tão forte, né? Ele está sempre forte na prática, mas acho que recentemente ainda mostrou uma outra resiliência que acho que ninguém questiona tanto a força corrente quanto o futuro do agro brasileiro. Então, acho que nesse aspecto a gente vai cada vez começar a trazer mais e mais coisas do agro para o mercado de capitais, com certeza. Perfeito. Bom, queria primeiro agradecê-los novamente, mais uma vez aí por estar participando do nosso painel. Eu acho que foi bastante produtivo, os investidores estão gostando bastante pelo que a gente está vendo aqui de feedback. Então, mais uma vez, aí, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês, pessoal. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Então, mais uma vez, reforço aqui, muito obrigada aos nossos painelistas. Um privilégio tê-los aqui conosco nesta tarde. Muito obrigada. Roberto Dibi, muito obrigada por sua moderação. Obrigada por estar conosco aqui também. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, aquela pausa para você passar ali na nossa plataforma, visitar a sala dos patrocinadores, interagir para garantir os seus prêmios amanhã. E daqui a pouco a gente volta, tem muito mais conteúdo para vocês. Até já.